Ana Shirley, boa noite. Aqueles minutinhos, né, pessoal? Para os nossos amigos entrarem. E a gente já começa. A Ingrid já chegou. Boa noite, Ingrid. Professor Marino. Eu caí, mas me levantei. Ficamos felizes. Teve dano? Não, nenhum. Só o áudio que não estava conectado, eu achei estranho, reiniciei. Aí deu tudo certo. Boa noite a todos. Tudo bem, professor? Tudo bem. É uma honra tê-lo conosco. Hoje vamos falar do processo civil. Então, rapaz, olha aí. Isso aí significa casamento, divórcio, escambau ou não? Tá no meio do caminho. Boa noite, professor Marino. Boa noite, Ana. Como é que tá, Jarinu? Tá bem. Bem frio? Tá bem frio. Deixa eu ver. Mas hoje ela não tá de touca, E as não. coxinhas? As coxinhas? As coxinhas. É que aqui na sala é bem quente, então... Entendi. Ô, professor Daniel, eu vi para pensar e responder e vi um Ana lá. Tomara que não seja eu, hein? Porque senão eu fui levada para ser presa pelo juiz, que é isso? Você viu a... Ah, você viu a Ana lá. Coloquei a Ana lá no meio. Na próxima a gente coloca Ruth, coloca Marcos, Ingrid. Ó, a Cláudia chegou. Estamos com a Então sala você já me quase... colocou lá mesmo, hein, professor? Oi? Então você me colocou lá mesmo. Coloquei, uai. Não podia ter sido numa situação melhor? Eu tinha que ser sequestrado da minha casa? Não, para ficar esperta. Pessoal, vamos começar? Acho que a gente já está com um número legal de alunos. A gente começa com a nossa revisão da aula passada, tempo dos outros colegas irem entrando, e a gente entra, então, no conteúdo da aula de hoje. Certo?
Vamos embora. O que a gente viu na nossa aula passada, relembrando noções de direito internacional público e privado? Bom, nós vimos muitas coisas, separei 3 que eu julgo aqui os pontos principais. A gente começou estudando o conceito de nacionalidade. Quem se lembra da nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico que uma pessoa tem com o seu Estado. Lembram-se disso? Isso é a tal da nacionalidade. Nós vimos as espécies de nacionalidade, que eram 2, né? Vimos a nacionalidade do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado. O brasileiro nato, nós vimos as hipóteses, as condições, né? As circunstâncias em que o brasileiro é considerado brasileiro nato. Lembram-se? Nascer em território nacional, nascer em território estrangeiro, mas desde que o pai ou mãe brasileiro estejam a serviço do país. E vimos também as condições do brasileiro naturalizado, as diversas condições. Então, se o estrangeiro for de origem de um país de colônia portuguesa, residir 1 ano no Brasil, 1 ano ininterrupto, falar o idioma, ter certificação, qualquer curso que comprove que ele fala e escreva português, não ter condenação criminal. Vimos o estrangeiro de origem não colonizada e a circunstância em que ele deve morar no Brasil 15 anos ininterruptos, e as exceções lá, morar 4 anos, nós vimos um monte delas. Vimos lá também o tratamento diferenciado que é dado ao brasileiro nato e naturalizado. O brasileiro naturalizado não goza de alguns privilégios que o brasileiro nato goza. Ah, professor, que exemplos nós podemos citar aqui? O exemplo do caso prático. No brasileiro nato, pode ocupar a posição de presidente da República. O brasileiro naturalizado não pode. Isso é um privilégio, isso é uma prerrogativa do nacional. E vimos também a questão da perda do direito de nacionalidade, que é a perda voluntária, ou seja, eu não quero mais ser um nacional, ou a perda involuntária, são circunstâncias em que você acaba adquirindo outra nacionalidade e perde a nacionalidade brasileira. Vimos a condição jurídica do estrangeiro de permanência e o asilo político. Falamos também, embora não estivesse no conteúdo da aula, no conteúdo programático, mas nós conversamos a título de curiosidade e, claro, de conhecimento, sobre o refúgio, a diferença entre asilo político e refúgio. E no final a gente amarrou tudo isso falando um pouquinho dos tratados, o conceito do tratado, a finalidade do tratado, e que o tratado serve para uniformizar a legislação que tem dentro e fora do país, para que não se afete a soberania de cada Estado. Estamos juntos até aqui? Todos tranquilos com o conteúdo da aula passada? Responderam a questão lá do nosso James Bond, que queria se candidatar à presidência da República? Qual era a resposta? Ele não poderia, porque ele era um brasileiro naturalizado. E a naturalização não permite a candidatura para o cargo de presidente da República, porque este é um cargo privativo de brasileiro nato. Então, ainda que ele tivesse o apoio social, ainda que ele tivesse a condição de brasileiro naturalizado, ainda assim, ele não poderia ocupar esta posição. Bacana até aqui? Vamos para a nossa aulinha de hoje? O que a gente vai estudar? As noções do direito processual. O direito é processo. Existe o direito material, que é o direito em si considerado, e existe o direito processual. O direito processual é o meio pelo qual o direito material se concretiza. Eu posso ter um direito,
mas eu exerço esse direito por meio de alguns procedimentos. E esses procedimentos ordenados de uma maneira pré-estabelecida é que nós chamaremos de processo. Bacana? Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos ver os tópicos. O que a gente vai aprender no programa da aula. Primeiro, a definição. A gente sempre começa com uma definição. Professor, por que a gente sempre começa com uma definição? Porque às vezes a gente sabe para que serve, mas não sabe o que é. E saber o que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento intelectual. Então a gente começa toda a aula falando a definição. Quando está todo mundo no mesmo plano, aí a gente levanta voo e vai para o conteúdo técnico, que são as características, que são as demais definições. Bom, veremos também na aula de hoje os objetivos do direito processual civil. Que objetivos são esses? A jurisdição, a ação, a defesa, o processo. Veremos também meios de resolução da lide, autotutela, autocomposição, heterocomposição. Jurisdição. Dentro de jurisdição, nós veremos todas as suas características. São 8 características. Substitutividade, inevitabilidade, investidura, imparcialidade, imperatividade, definitiva, inércia e inafastabilidade. E, por fim, eu espero concluir a aula de hoje falando para vocês do objeto do direito processual civil. Bacana? Empolgados? Percebam que hoje a nossa aula será uma aula densa, uma aula com bastante conteúdo, porém eu acredito que vocês vão gostar desse conteúdo. Por quê? Porque esse conteúdo já está de alguma maneira presente na vida de vocês, porque nós estamos há 6 aulas falando de coisas que nós vamos retomar na aula de hoje. Então dá para aprofundar um pouquinho mais, porque boa parte disso eu acredito que vocês já consigam compreender de uma maneira tranquila. Lembrando aos colegas que já estão acostumados e aos que são novos por aqui, eu não tenho problema em ser interrompido. Está com dúvida? Interrompa, pergunte, a gente volta. Aqui é o lugar de errar, aqui é o lugar de perguntar, aqui é o lugar de questionar. Nós só saímos daqui satisfeitos quando vocês tiverem aprendido. Bacana? Combinado? Vamos embora? Aperta o cinto, que hoje a aula vai ser boa. Processo civil. Definição. O que vem a ser o processo civil, moçada? Processo é o meio pelo qual o direito se utiliza para a resolução de litígios. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um litígio? A Tamara não estava conosco na nossa primeira aula. Mas vocês que estavam, conte para a Tamara o que é um litígio. Briga, treta. E se a gente quiser, fight, boa. E se a gente quiser trazer um nome um pouco mais sofisticado para o litígio, para a gente não chamar de treta, para a gente não chamar ele de briga, como a gente pode chamar? A gente pode chamar de lide. L-I-D-E. Lide é sinônimo de litígio. E litígio é sinônimo de briga. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje nesse clima de briga. Nesse clima de fight, de treta, de porrada. Bacana? O que eu gostaria que vocês gravassem no coraçãozinho e na mente de vocês? Processo pressupõe litígio. Existe processo sem briga, professor? Não. Você, por acaso, processaria alguém que você está em harmonia? Não faz sentido. Qual é o oposto do litígio? Qual é o oposto da lide? Qual é o oposto da briga? Professor, o oposto da briga, da lide, do litígio, é o consenso. Opa. Abre aspas.
2 pontos, exclamação, chama atenção. Consenso, isso é matéria que a gente vê lá nas nossas aulas de quinta-feira. Técnicas de negociação. Qual é o objetivo de uma negociação? É o acordo. Acordo é consenso. Ah, professor, legal. E quando não tem consenso? Ah, quando não tem consenso, a gente vai para o pau, a gente vai para a briga, a gente vai para a justiça, a gente vai para o poder judiciário e lá se constitui o processo. O processo é o meio pelo qual o direito se utiliza para resolver os conflitos, para resolver as brigas, as tretas. E o que é uma treta? O que é uma lide? O que é um litígio? Eu coloquei um asterisco para vocês ali embaixo, para que vocês possam gravar a definição técnica. A lide é um estado de conflito caracterizado por uma pretensão resistida. Evanilson, você me deve R$1.000. E o Evanilson vai dizer, professor, eu não te devo nada. E eu vou insistir, Evanilson, você me deve R$1.000. O que eu quero do Evanilson? Eu quero R$1.000. Eu tenho uma pretensão. E o que o Evanilson está dizendo do outro lado? Não, eu não devo R$1.000 coisa nenhuma. Então, ele está resistindo a esta minha pretensão. Então, a lide é o quê? É uma pretensão resistida. É algo que eu quero e a outra parte não concorda. A outra parte não quer dar. Se eu quero do Evanilson R$1.000 e ele não me paga, o que me sobra? Processá-lo. Vou colocar o Evanilson na justiça para arrancar os R$1.000 dele. Bacana? Ficou claro o conceito do litígio? Ficou claro o conceito do processo? E já aviso de antemão, Evanilson, nos meus exemplos, eu nunca sou o devedor. Eu sempre tenho que receber. Quando você for dar o seu exemplo, você muda. Combinado assim? Claro como cristal. É isso aí. Vamos embora. Objetivos do direito processual civil. O direito processual civil tem objetivos. E por que eu coloquei civil? Civil é das pessoas. Qual é um outro processo que a gente tem? Processo penal. No processo penal, o objetivo não é esse. A gente já viu na nossa aula de penal que o objetivo do processo penal é conseguir os elementos de autoria, de materialidade para condenar o criminoso, para condenar o réu, ou absolver. Isso, então, está lá no mundo do direito penal. Agora, aqui no mundo do processo civil, o objetivo é outro. O objetivo é para regular as relações entre as pessoas que não cometeram crimes, mas que estão em um estado de conflito. Nós vamos falar aqui de 4 objetivos. E esses 4 objetivos são os objetivos principais. Se vocês gravarem esses 4 objetivos, com certeza vocês vão matar tudo sobre processo civil. Primeiro objetivo, o objetivo de jurisdição. O que é jurisdição? É o poder, mas que também é atrelado a um dever. Então, é um poder-dever que possui o Estado de resolver todos os conflitos, que aqui nós não vamos mais chamar de conflitos, vamos chamar de litígios, que lhe for apresentado. Jurisdição é a composição de 2 palavras em latim, dictius e iuris. Iuris em latim é direito, dictio é dizer. Então, jurisdição é o quê? Dizer o direito. Vamos colocar um outro exemplo? Vem de um lado a Cláudia, do outro lado vem a Ana Luísa. E elas têm uma pretensão resistida. E eu sou o juiz. Então, quando este conflito, quando esse litígio for apresentado a mim, caberá a mim dizer quem tem direito. Eu vou dizer o direito da Cláudia e da Ana Luísa. Eu vou prestar uma jurisdictio, uma jurisdição. Legal? Bacana?
Isso é a jurisdição, é dizer o direito. O segundo objetivo é o objetivo de ação. É o direito de acionar o poder judiciário, exigindo do Estado o exercício da jurisdição. O Estado diz o direito. Mas quem pede esse direito? Quem pede esse direito são as pessoas. Como elas pedem esse direito? Por meio de uma coisa que nós chamamos de ação. Quando você olha para alguém e fala assim, eu vou te processar, na verdade você vai constituir um advogado, feito todo o processo, você vai ingressar com uma ação. A ação é o direito do cidadão de reclamar do Estado a jurisdição, que é um poder e, ao mesmo tempo, é um dever. Tudo bem. Imagine que, no meu exemplo, a Cláudia processou a Ana Luísa. E se a Cláudia, exercendo o seu direito de ação, processou a Ana Luísa para que eu possa, na condição de Estado juiz, dizer o direito, fazer jurisdição, a Ana Luísa tem que se defender. Ela tem o direito de responder à ação da Cláudia. Como ela faz isso? Por uma coisa que nós chamamos de contraditório. O que é o contraditório? A Cláudia disse A e a Ana quer responder B. Ou seja, se choca, contradiz o que a primeira pessoa falou. Nós chamamos isso também de direito de defesa. Então, defesa é sinônimo de contraditório, assim como conflito é sinônimo de litígio. E, por fim, o processo. Isso não é bagunçado. O processo é uma sequência ordenada de procedimentos que tem por objetivo pôr fim ao litígio. Então, assim, como que o litígio nasce? Nasce da relação entre as partes. Como que ele acaba? Ele acaba com a jurisdição que o Estado dá. Mas isso não é bagunçado. Então, no processo, primeiro tem uma fase que você escreve uma ação, depois tem a fase que você responde a essa ação, depois tem uma audiência, depois tem a apresentação das provas, enfim, tem uma série de procedimentos pré-ordenados que já estão definidos como vão funcionar dentro do tempo do processo para que ele chegue ao seu fim e, no final, alguém tem que sair ganhando. Não existe processo empatado. Não posso dizer, Cláudia ganhou, Ana Luísa ganhou. Uma parte vai ter que ganhar e a outra, consequentemente, tem de perder. Certo? Claro, como cristal, os objetivos do direito processual civil. Vimos o que ele é, vimos para que ele serve. Agora vamos entrar propriamente no conteúdo do direito processual civil. Eu gostaria de falar com vocês sobre meios de resolução da lide. Opa, professor, aqui você já não colocou mais o sinônimo. Sim, estou tratando vocês como técnicos, então vamos falar agora usando o jargão. Eu não vou falar meios de resolução da briga, eu não vou falar meios de resolução da treta. Não, porque os meus alunos já sabem que treta e que briga é sinônimo de lide, e lide é sinônimo de litígio. Então, nós vamos ter um linguajar técnico daqui para frente. E eu não vou usar mais o termo chulo. Vamos falar agora de lide. Quais são os meios para resolver uma lide? Eu vou falar para vocês sobre alguns meios. Primeiro meio, autotutela. O que é a autotutela? Auto é próprio, é meu. Tutela é proteção. Então, eu faço minha própria proteção. Eu me defendo. Quem já participou ali no colégio, já teve ali aquele amigo, sempre tem no colégio um valentão, né? E o que o valentão costuma dizer? Eu me garanto. Deixa com o pai. Não é assim? Vamos ver se o Marcos concorda, o Evanilson. Será que o Marcos era daquele tipo valentão? Deixa que eu me garanto. Ó, o Marcos, exatamente. Sempre tem o Evanilson. Então, assim, a autotutela é a imposição do interesse de uma parte sobre a outra pela força.
Força é violência. Isso é autotutela. É o uso da força para se defender. Mexeu comigo, eu vou lá e dou porrada, cara. Tem esse negócio de justiça comigo, não. Negócio de processo, procedimento, juiz, ação, não tem isso, não. O sujeito bateu no meu carro, eu não vou processar. Eu vou enfiar a porrada nele. Tem o sujeito que é assim. Quando o sujeito faz isso, então vou pegar aquele exemplo que o Evanilson não me pagou os R$1.000. Eu chego lá para o Evanilson e ao invés de processá-lo, ao invés de entrar com uma ação contra ele, colocar o Estado para decidir, eu chego para o Evanilson e falo, Evanilson, é o seguinte, ou você me paga, ou eu vou meter a mão na sua cara. Vou quebrar você na porrada. Opa! Isso é uso da força. Eu estou garantindo o meu direito de credor, porque tem um crédito de R$1.000, exigindo do devedor, que é o Evanilson, que deve R$1.000, e eu faço isso pelo uso da força. Eu não vou procurar o Estado. Eu vou lá, encher o Evanilson de porrada até que ele me pague. Qual é a característica deste meio de resolução de lide? Primeiro, é vedado. O que é vedado? Vedado é proibido. Este meio, chamado autotutela, é proibido. O direito não admite autotutela. Por que ele não admite autotutela? Porque não garante a vitória de quem tem razão. É possível que eu esteja cobrando R$1.000 do Evanilson e ele não me deva, e aí eu vou lá encher o Evanilson de porrada, sendo que ele não me deve esse dinheiro. Ou seja, eu tive a vitória, mas eu não tenho razão. Como é possível que o Evanilson me deva R$1.000, eu vou lá para bater nele e acontece o contrário, o Evanilson me deita no murro e quem leva porrada sou eu. Então eu tenho razão e não ganho. E além de perder R$1.000, ainda levo uma surra do Evanilson. Pode ser que isso aconteça. Este meio chamado autotutela não é permitido pelo direito. É vedado. Por quê? Porque não garante a vitória daquele que tem razão. Mas garante a vitória daquele que tem mais força. E necessariamente, e não necessariamente, quem tem mais força tem razão. Professor, tem alguma exceção? É direito, moçada. Tudo no direito vai ter uma exceção. Qual é a exceção? Quando a lei, de maneira expressa, permitir a autotutela. Como assim, professor? Em alguns momentos, a lei vai escrever e deixar muito claro, aqui é permitido a autotutela. Dá um exemplo. Defesa da posse. Imagine que o Marcos é fazendeiro, um aluno muito bem sucedido, técnico, é um fazendeiro, e o pessoal lá do movimento Sem Terra, o MST, invade a fazenda do Marcos. E esse pessoal invade de maneira bastante agressiva. Entra na fazenda do Marcos com uma arma na mão. Só que o Marcos tem uma arma também lá na fazenda. É isso aí. A bala come, toma chumbo, como vocês estão dizendo. O Marcos vai pegar a arma dele e vai pôr todo mundo para fora, vai atirar. Se ninguém atirar no Marcos, o Marcos não pode atirar em ninguém. Vai ter que dar tiro pro alto, vai ter que dar tirar no chão. Não vai poder acertar as pessoas. Tem algumas regrinhas que você vai ter de exercer a autotutela na mesma medida da ofensa. Então, se o sujeito entrou com uma faca, você não pode voltar com uma arma. Se ele entrou com uma arma, você volta com uma arma. Se ele veio com uma faca, você vai com uma faca. Tem que ter um equilíbrio. O cara não pode entrar de mãos abanando e se atirar nele. Não é bem assim que funciona. Mas, neste caso, o direito te permite exercer a autodefesa. Essa é uma exceção.
Professor, qual é a regra? É proibido. É proibido a autodefesa. Ah, bateram no meu carro. Não pode. Ah, picharam meu muro. Não pode. Ah, o sujeito não pagou o dinheiro que eu emprestei. Não pode. Quando é que pode? Quando a lei expressamente dizer. Vamos ver, o Evanilson está interessado no negócio do tiroteio, né? Mas se os dois trocam tiro, acontece de alguém morrer, mas tem a exceção da autotutela, acontece como crime. Tá confuso isso aí, hein, Evanilson? Mas eu entendi o que você quis perguntar. Existe uma coisa chamada legítima defesa, lá no direito criminal. Então, se por acaso, nessa troca de tiro, você acabar matando o sujeito do outro lado, você está agindo em legítima defesa. Não poderá ser condenado pelo crime de homicídio na sua forma dolosa. Certo? Outro meio de resolução da lide. Autocomposição. O que é a autocomposição? É um acordo de vontade das partes litigantes. Quem são as partes litigantes? As pessoas que estão em conflito. Sem a participação de terceiros estranhos à lide. Ou seja, um terceiro que não faz parte do litígio, que não faz parte da briga. Então, eu estou lá, brigando com o Evanilson por causa daqueles R$1.000. Evanilson, me paga os R$1.000. Ele, professor, não vou pagar, não estou devendo. Até que o Evanilson chega e fala para mim assim, professor, é o seguinte, eu não vou te pagar os R$1.000, mas eu consigo te pagar R$500. Só que para eu te pagar R$500, você tem que perdoar os outros 500. Eu te dou 500 e morre a nossa dívida. Aí eu olho para o Evanilson, vocês já devem ter ouvido aquela expressão, que mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. E eu vou falar assim, pô, será que eu prefiro ter 500 na mão ou 1.000 voando? Ah, não, prefiro ter 500 na mão. Estou precisando dessa grana. Vanilson, tá fechado, cara. Me dá esses 500 pau aqui, toma aqui uma quitação de dívida, tá tudo certo. Segue sua vida, eu sigo a minha. O que rolou aqui? Rolou uma coisa chamada autocomposição. E a autocomposição é marcada por uma coisa que nós chamaremos de concessões recíprocas. O que são concessões recíprocas? Olha o resgate que nós estamos fazendo com a nossa aula de técnicas de negociação. Lembram-se, queridos alunos, de uma técnica chamada técnica do ganha-ganha? E que a técnica do ganha-ganha é marcada por concessões recíprocas? E que eu tenho que sair de casa com a mochila com algumas concessões para eu pôr na mesa? Concessão para mim é benefício para o outro. Então, quando eu abro mão de receber R$500 do Evanilson, eu estou fazendo uma concessão. Que concessão é essa? Estou recebendo 500 a menos. Mas para o Evanilson isso é benefício. Por quê? Porque ele está pagando 500 a menos. E quando ele me paga 500, ele está fazendo uma concessão. Um dinheiro que ele não ia me pagar, ele está pagando. E isso é um benefício para mim. Concessão para ele é benefício para mim. Olha, o Marcos passou por uma situação como essa. Então, Marcos, se você conseguiu se resolver com a outra parte sem ter a interferência de ninguém, só você e a parte chegaram num consenso, você resolveu o seu conflito por uma técnica chamada autocomposição. Você pode ligar para essa pessoa e falar assim, olha, nós fizemos uma autocomposição. Do que você está falando, Marcos? Estou falando do que eu aprendi na minha aula de legislação empresarial, rapaz. Fique esperto. Você não sabe de nada. Eu sei, ó, nós fizemos uma autocomposição. Dá parabéns para mim. É isso aí.
Aí você desliga o telefone. Ele não vai entender nada, mas está valendo. É isso aí. Vamos avançar? Outro meio de resolução da lide, heterocomposição. Ah, professor, heterocomposição é o contrário de gay composição? Não, não tem nada a ver. Ó o Marx já estava viajando. Hétero é diferente. Composição é acordo. Então, rolou um acordo, mas precisou de ter alguém diferente. Precisou ter um terceiro. Precisou ter uma mãozinha de um mediador ali. É o acordo de vontade entre as partes com a participação de um terceiro. E esse terceiro é estranho ao litígio. O que significa dizer que ele é estranho ao litígio? Ele não faz parte da briga. Ele não tem nada a ver com a briga. Que é eleito ou aceito pelas partes. Ou seja, as duas partes têm de concordar. E esse terceiro se limita a propor uma solução. Ele não traz a solução, ele não é o impositor da solução. Ele propõe, ele dá a opinião dele. Ele fala assim, olha, eu acho que poderia ser assim. Imagine que naquele caso, eu estou devendo, o Evanilson está devendo para mim R$1.000. Eu estou querendo R$1.000 do Evanilson. Não tem acordo. Aí aparece a Ruth, que não tem nada a ver, nem com o débito, nem com o crédito, e fala assim, professor, por que você não aceita 500? Eu acho que seria melhor. Você vai ficar nesse clima ruim com o Evanilson. Aí chega lá pro Evanilson e fala assim, Evanilson, paga 500. Poxa, já é um desconto da metade. Se esforça um pouquinho, arruma esse dinheiro, paga lá, ele vai perdoar a diferença. Aí eu falo, poxa, beleza. O Evanilson fala, ô, legal, beleza. Aí a gente chega naquele acordo. É o mesmo acordo, só que precisamos da Ruth. Nesse caso, se a Ruth não tivesse participado, a gente não teria chegado no acordo. O que a Ruth fez? Fez uma mediação, fez uma conciliação. Olha aí, ó, o que o Lucas colocou? Heterocomposição aqui em casa, entre meus irmãos, é a participação da minha mãe. A mãe é a principal. Às vezes ela não vem com heterocomposição, às vezes ela vem com jurisdição, às vezes ela vem impondo. Daqui a pouco a gente vai ver as características da jurisdição. Você vai falar assim, opa, acho que minha mãe não é mediadora, não. Acho que ela é mais para juíza. Daqui a pouco a gente vai entender. Mas o que é o ponto? Que na heterocomposição precisa ter um terceiro. Ah, professor, mas na última aula de técnicas de negociação, a gente falou que às vezes o negociador age como mediador. Olha como as coisas se encaixam, moçada. Quem pode ser um mediador? Quem pode ser esse terceiro? Pode ser um advogado, pode ser um conciliador, pode ser um negociador, pode ser um mediador, pode ser um psicólogo, pode ser um técnico em administração, pode ser um técnico em recursos humanos. O mediador é uma pessoa que vem, acalma as partes, propõe uma solução. Se as partes acatarem essa solução e o conflito for resolvido, nós teremos um carimbo da heterocomposição. Ficou claro para vocês? Jurisdição. Opa. Parou tudo. Nós estamos mudando um pouco de assunto. Estamos indo para o outro ponto da nossa aula. O que é a jurisdição? A gente já falou um pouquinho de jurisdição. Jurisdição é dizer o direito. Mas é um pouquinho mais profundo do que isso. A jurisdição possui a soberania do Estado, não se submetendo ao acordo das partes ou às suas vontades de eleger um terceiro.
A jurisdição está acima da vontade das partes. Olha o que eu queria que vocês gravassem. As vontades das partes são indiferentes. O produto da jurisdição tem que ser cumprido, ainda que pela força, ainda que pela violência. Processei o senhor Evanilson. O oficial de justiça foi na casa dele, entregou a intimação. No momento que o Evanilson recebeu a intimação, já era. Ele está debaixo da jurisdição. Quem vai resolver agora é o juiz. Aí tem o dia que o Evanilson não vai na audiência. Não apareceu. Chegou o dia da audiência, ele não apareceu. Opa! O que o juiz vai mandar fazer? Busca o Evanilson na casa dele. Quem é que vai buscar o Evanilson na casa dele? A polícia. E ele vai, nem que seja algemado, mas ele vai para a audiência. Ah, mas a vontade do Evanilson é de ficar em casa. A vontade do Evanilson é indiferente. Ninguém está nem aí porque ele quer. Ele vai. Às vezes a mãe da gente fala assim, né? Você vai, nem que seja amarrado. Isso é jurisdição. A jurisdição substitui a sua vontade. Nem que para isso precise de violência. Com o Max era assim. Max, você vai passar de ano, senão eu vou te dar uma surra. Não era assim que sua mãe falava, Max? É o uso da violência. Ou passa, ou apanha. Caso de pensão alimentícia. Também. Não pagou? Ah, tem que pagar. Aí se não pagou, manda a polícia na sua casa. Vai preso. Ah, fui preso, não devo mais? Não, senhor, vai ficar preso até pagar. E aí nós temos algumas fotinhos que representam isso que eu estou contando para vocês. A polícia levando esse sujeito aqui para audiência. No caso aqui de baixo, é um caso de busca e apreensão. O sujeito não abriu a casa, não tem problema, a polícia vai arrombar a porta. E como que ela faz isso? Cumprindo ali uma coisa que nós chamaremos de mandado. E a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Vamos ver agora as características da jurisdição. Nós vimos que a jurisdição é algo bastante preocupante. Ela tem 8 características. Nós vamos falar de cada uma delas. Primeira característica da jurisdição: substitutividade. O que é isso, professor? A vontade das partes pode ser substituída pela vontade do juiz. A vontade do juiz substitui a vontade das partes, impondo os contornos da resolução do problema, independentemente da aceitação das partes. Eu chego lá para o juiz e falo, juiz, eu quero R$1.000 do Evanilson. O Evanilson fala assim, não devo nada. Aí o juiz chega e fala assim, olha, ele olha ali o movimento do processo, observa as provas, e no final ele fala assim, Daniel, o Evanilson não te deve R$1.000. Você está exagerado. Ele te deve 700. E vai chegar para o Evanilson e falar, Evanilson, você está achando que você não deve nada? Não, senhor, o senhor deve 700. Qual é a minha vontade? A minha vontade é receber 1.000. Qual é a vontade do Evanilson? A vontade do Evanilson é pagar 0. A vontade do Evanilson e a minha vontade foram substituídas pela vontade do juiz, que disse que o Evanilson vai pagar 700. Nem Daniel, nem Evanilson. Juiz. O juiz diz, e a decisão do juiz substitui a nossa vontade. Ah, mas eu quero R$1.000. Se o juiz não deu R$1.000, não deu, acabou. É 700, tenho que me conformar com isso. Porque a vontade do Estado juiz substitui a minha vontade. E eu coloquei ali para brincar com vocês um exemplo.
uma fotinho ali do campo de futebol. O jogador tá lá. Tá jogando. Tá no campo. Tá correndo. Tá com gana. Tá indo atrás da bola. Se o técnico achar que ele tem que sair, levantou a plaquinha, ele tem que sair. Ah, mas eu ia bem agora que eu ia fazer o gol, bem agora que eu... Esquece. Mandou substituir, substitui. Isso é jurisdição. A vontade do juiz substitui a vontade das partes. Porque a vontade do juiz é uma vontade soberana. Segunda característica, inevitabilidade. Inevitabilidade vem de inevitável, aquilo que não se pode evitar. Em razão da jurisdição ser inevitável, é indiferente a manifestação de vontade das partes, no sentido de aceitarem ou não a autoridade jurisdicional. Eu chego para o Evanilson e falo assim: Evanilson, não vamos aceitar o que esse juiz está falando, não. Vamos resolver de outro jeito. Esquece, não funciona. Se o juiz disse que o Evanilson tem que me pagar 700 pau, e o Evanilson não me pagar, ainda que eu não queira, acabou, cara. O juiz vai mandar pegar o relógio, o celular. Já ouviram falar de, por exemplo, quem aqui já ouviu falar de leilão? Quem aqui já conhece alguém que já comprou um carro em leilão? Já comprou uma casa em leilão? Já comprou alguma coisa em leilão? Eu participo. O que é o leilão? O leilão é mais ou menos assim. O Evanilson está devendo aquele dinheiro para o Daniel. Não quer pagar. Não tem problema. Pega as coisas do Evanilson, vende, pega esse dinheiro e paga o Daniel. Esse processo de vender as coisas do Evanilson, nós chamamos de leilão, colocar a leilão. Pôr na praça, como é conhecido. Ou seja, se o juiz disse que ele deve, é inevitável, ele tem que pagar. E aí vem alguma coisa aqui interessante, que vai dando para a gente um spoiler de coisas que nós veremos para frente. O juiz não é escolhido pelas partes. Opa! Eu não posso escolher o juiz? Não. Então, se cair com um juiz que eu não gostei, azar o meu. Quando a gente entra com o processo, a gente não sabe quem é que vai julgar esse processo. A gente não sabe qual é o juiz que vai ficar responsável pelo nosso processo. Ah, e se o juiz for casca dura? Azar o seu. Tem como fazer alguma coisa? Não, porque a jurisdição é inevitável. Não é crime não, Evanilson. É permitido. Conceito de inevitabilidade. Assimilado. Entenderam? É muito importante que vocês entendam essas características para entender a jurisdição. Lembrem-se, né? Lembrem-se que são 8. Nós vimos 2. Ó, o Lucas já está colocando a carroça na frente do boi. Vamos chegar lá, Lucas. Investidura. O que é a investidura? É a necessidade de reconhecimento pelo direito de que aquele cidadão está ou é dotado de poder jurisdicional. O juiz não é um Deus. E embora ele tenha muito poder em suas mãos,
o poder não é do juiz, o poder é da jurisdição. E o juiz exerce a jurisdição. Mas ele pode perder se ele abusar desse poder. Por isso que o poder não é dele, o poder é jurisdicional. E o juiz é o responsável pela jurisdição. E como a gente vai saber quem é o juiz? A investidura pressupõe aprovação em concurso público. Então, o juiz é aquele sujeito que estudou, prestou o concurso público, passou, aí ele vira juiz. Tá vendo aquele rapaz sentado, com uma capa preta, sorrindo? Ele é um juiz. E esta capa preta que ele está usando, nós chamamos de toga. E é possível que alguém, ao falar para vocês sobre a investidura, fale, não investidura, mas fale assim, juiz togado. O que é o juiz togado? É o sujeito que usa a toga. E para usar a toga, precisa passar no concurso público. Precisa estudar, fazer o concurso, passar no concurso, fazer uma preparação. Aí ele vira juiz. E quando ele vira juiz, ele passa a exercer o poder jurisdicional, que é o poder / dever de dizer o direito. Ah, legal, professor. Então, pelo menos eu fico tranquilo. Quando eu entrar com o processo, meu processo não vai cair na mão de qualquer um. Vai cair na mão de uma pessoa que, primeiro, fez uma faculdade de Direito, teve 3 anos de prática profissional, depois estudou, fez um concurso público, passou no concurso público, teve um exame objetivo, que é a prova de xizinho, teve um exame dissertativo, o sujeito teve de escrever, teve um exame oral, ele foi submetido a perguntas e teve de responder ali no gogó, teve um treinamento, teve uma capacitação, aí ele virou juiz. Aí, quando ele vira juiz, ele pega o meu processo e julga o meu processo. Ele vai dizer quem está certo e quem está errado. Mas ele está preparado para fazer isso. O juiz é um sujeito preparado para dizer quem está certo e quem está errado. E como que nós chamamos essa preparação do juiz? Nós chamamos de investidura. E aí chegou, finalmente, o que o Lucas está dizendo. Para todo caso, o juiz tem que ser imparcial. Por isso, nós falaremos da imparcialidade. O que é a imparcialidade? O juiz não pode demonstrar um interesse favorável a uma das partes. Ele não pode dizer assim, olha, de um lado nós temos a Tamara, do outro lado nós temos o Lucas. Ah, mas eu vou de Tamara. Ela me parece mais simpática. O juiz não pode pender para um lado. Tem que ser imparcial. Nem Tamara, nem Lucas. Eu quero ouvir o problema. A partir do problema, eu vou dizer quem tem razão. E não importa se é a Tamara ou se é o Lucas. Podia ser trocado. Eu julgo com base no problema. Por isso que o símbolo do direito é essa balança. O que a balança nos remete? O equilíbrio. Nem Tamara, nem Lucas. Deixa eu circular aqui. Aqui, ó. Nem Tamara e nem Lucas. Tem que estar equilibrado. 50 para cada um. Aí o juiz escuta o problema. E aí ele julga. Aí ele diz, ó, esse lado aqui ganha. E esse lado aqui perde. Quem está do lado que ganha? Não importa. Por que não importa? Porque o juiz é imparcial. Ah, por acaso, quem está do lado que ganha é a Tamara. Beleza, sorte é sua. Azar do Lucas. Ah, não, quem está do lado que ganha é o Lucas. Ótimo, sorte do Lucas. Azar da Tamara, perdeu. O juiz julga o problema, ele julga o litígio. Eu não sei se vocês já viram a Dama da Justiça. Vocês já viram uma Dama da Justiça? Aquela estatuazinha? Quem aqui nunca viu?
Nunca viram? Como não coloquei no PowerPoint, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma aqui. Espera aí. Estão vendo? Essa aqui é a dama da justiça. Nós chamamos de deusa da justiça. Percebam uma coisa, vou chegar lá bem pertinho de vocês aqui. Ela está vendada. Por que ela está vendada? Por uma razão muito simples. O juiz não pode olhar as partes. Tem a balança que representa o equilíbrio. A venda representa a imparcialidade. E algumas ainda vêm com uma espada, que representa a força. A imparcialidade é exatamente a impossibilidade do juiz pender para algum lado. Caso haja a possibilidade de uma certa intimidade com alguma das partes, o juiz tem o dever de invocar-se suspeito ou impedido. São duas terminologias técnicas. Imagine o seguinte, são partes do processo. De um lado, a Tamara, do outro lado, o Marcos. E eu sou o juiz. Opa! A Tamara vai dizer assim, esse juiz aí não vale, porque ele é amigo do Marcos. Então ele vai proteger o Marcos. Então eu sou um juiz suspeito. Eu tenho que sair do processo, tem que vir outro juiz. Porque eu não posso. Como que eu vou julgar se eu sou amigo do Marcos? Eu vou acabar facilitando a vida dele, por causa da nossa amizade. E o juiz também pode ser impedido. Qual é a diferença do suspeito e do impedido? O impedido é aquela circunstância em que o juiz ele tem uma inclinação para a matéria do assunto. Ele não tem uma ligação com as partes, mas ele tem uma inclinação com a matéria. Vocês querem um exemplo? De inclinação para a matéria? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem se lembrar de uma atividade que vocês fizeram respondendo no Para Pensar e Responder lá no meu e-mail. Se vocês eram contra ou a favor do quê? Quem vai dizer aí? Do aborto. Isso aí. Boa. Estão alinhados. Tamara, teve uma aula que nós discutimos o direito à vida. E o exercício foi dizer se a gente era contra ou a favor do aborto. Foi uma aula muito legal. Vamos supor que o caso seja um caso de aborto. E tem um processo. E o juiz vai ter que julgar esse aborto. Se foi um aborto criminoso, se foi um aborto acidental, se ele era daquele caso proibido, daquele caso permitido. Só que esse juiz, nossa, esse juiz é extremamente, mas assim, extremamente católico. Ele cresceu na igreja, ele vai à missa todos os domingos. Ele já viajou para visitar o Papa. E nós sabemos que os católicos, por definição, são contra o aborto. Esse juiz vai julgar este caso de aborto com parcialidade ou imparcialidade? O que vocês acham? Que ele vai ser parcial ou ele vai ser imparcial?
com parcialidade, Ana. Você tá certíssima. É culpa dele? Não é culpa dele. Mas desde pequenininho, ele teve uma formação religiosa que inclina ele para um lado. Então, ele vai dizer assim, olha, eu tenho a minha convicção, e a minha convicção pode prejudicar o exercício da jurisdição, porque a jurisdição não é minha, do juiz. A jurisdição é do Estado. Eu só estou exercendo essa jurisdição. Então, se eu tenho uma inclinação religiosa que não condiz com o direito que deve ser dito, com a jurisdição, eu não posso julgar esse caso. Por que você não pode julgar? Porque se eu julgar que sim, eu vou estar colocando a minha inclinação pessoal. Se eu julgar que não, na minha concepção, eu vou estar cometendo um pecado. Como que eu vou conviver com um pecado? Ah, não posso fazer. Esse caso eu não julgo. Sai este juiz, entra outro. Mas a parte nunca fica sem resposta. Então, o juiz sai. Pode ser que esse juiz não fale nada, ele fique quietinho. Mas o advogado, esperto, entra lá no Facebook do juiz e vê que o juiz todo domingo tira uma selfie na igreja. Viu que o juiz nas férias foi lá no Vaticano. Então, se o juiz ficar quietinho, der uma de malandro e não falar nada, o advogado vai lá e atravessa. Juiz, você não pode julgar esse caso, você tem que sair. Quem fiscaliza a parcialidade e a imparcialidade do juiz são as partes. Quem são as partes? As partes litigantes. Vamos avançar. Imperatividade. O que é imperatividade? A imperatividade autoriza o uso da força. Quando? Quando necessário. A força é a última opção. Não teve jeito, usa a força. Professor, dá um exemplo. Vou dar um exemplo que está dentro da sua casa. Provavelmente, se você já levou umas chineladas, umas cintadas, um corretivo, você deve ter levado esse corretivo acompanhado da seguinte expressão: olha, eu já falei 1000 vezes e não deu certo. Agora tenho que te bater. Não é assim que a mãe da gente faz? Ou fazia? Antes da cintada não vinha a fala? A cintada, a chinelada não era a última opção? Aqui é a mesma coisa. É a última opção o uso da força. E, claro, a força não pode ser excessiva. Tem que ser moderada. O que é o uso da força? Vamos voltar para aquele processo do Evanilson. Evanilson, você viu que essa aula de hoje, você está amarrado, cara. Enquanto você não me der esses R$1.000, eu vou te perseguir. É mais ou menos assim. O Evanilson tem que ir lá para a audiência para dizer se ele deve ou não deve os R$1.000. Aí marcou a audiência, dia 5. Chegou dia 5, o Evanilson não apareceu. Aí remarcou para o dia 10. Chegou dia 10, o Evanilson não apareceu. Remarcou, dia 15. Dia 15, meu amigo. Evanilson, sabe como você vai? Você vai de carona. Olha a sua carona aqui. Gostou dessa carona? A polícia vai te buscar em casa e vai te levar, nem que seja algemado. Por quê? Porque se você não obedeceu, vai fazer o uso da força. Evanilson perdeu o processo. Evanilson, paga os R$1.000, você perdeu, não pagou. Evanilson, entrega o relógio, não entregou. Tudo bem, a polícia vai na sua casa buscar o relógio. Quantas vezes a gente já não viu na televisão aquelas operações que a polícia fica fazendo campana na porta da casa de algum político
de madrugada, e quando dá de manhã eles entram lá para pegar computador, pegar documento, pegar essas coisas. Quantas vezes a gente já não viu isso no jornal? Todo mundo já viu, certo? Aquelas operações em que a polícia entra para pegar alguma coisa. Moçada, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sempre que a polícia vai na casa de alguém pegar alguma coisa, é porque essa pessoa não entregou por vontade própria. Porque a polícia é a última opção. A gente chega e fala assim, ó, entrega. Não entregou? Manda a polícia buscar. O que é a polícia? A polícia é o uso da força. E quando a polícia chega lá na sua casa, como que ela faz para entrar e pegar aquilo que está lá dentro? Ela precisa ter um documento, um papel na mão, chamado mandado. Ó, mandado. Mandado. O que ela precisa ter na mão? É isso aí. Ah, professor, a polícia tem um mandato. Opa, opa. Mandado é diferente de mandato. Alguém sabe a diferença? Ó, o Marco já se antecipou, fez a pergunta. Pergunto eu. Alguém sabe a diferença? Vou contar para vocês. Mandato com T de tatu é período, é tempo, é cronologia. Mandato é período. E mandado com D de Daniel é ordem. Dá um exemplo. A polícia tem o mandado judicial. O que é o mandado judicial? É a ordem do juiz. Então, ela pode entrar na minha casa porque ela tem uma ordem do juiz. O mandado é uma ordem. Ela foi mandada. Lucas, não tem nada a ver com procuração. Ah! O nosso presidente, Jair Bolsonaro, ficará, se tudo der certo, 4 anos no poder. O que é isso? Ah, professor, isso é um desastre. Não, não é disso que eu estou falando. Não é de política que eu estou falando. O que significa dizer que o presidente fica 4 anos no poder? Significa que ele tem um mandato. O mandato dura 4 anos. Por quê? Porque o mandato é o período. Período de 4 anos. E o mandado? Mandado é a ordem. Foi mandado pelo juiz. E o mandato é de 4 anos. Ficou clara essa diferença? Isso daqui é assunto para vocês se exibirem no almoço de domingo. Todo mundo erra, mas meus alunos não erram isso. Na aula passada, nós vimos a diferença de ir ao encontro e ir de encontro. Não, Marcos, não existe. Existe mandado de prisão. O que é mandado de prisão? Ordem para prender. Toda vez que você pensar em mandado com D de Daniel, você pensa em ordem. Troca mandado por ordem. Se funcionar, rolou. Troca por período. Se não funcionar, não rolou. Mandado de prisão. Ah, tem uma ordem de prisão. Legal, funcionou. Ah, tem um período de prisão. Não funcionou. Olha aí, ó, o Evanilson conversa com a namorada sobre as aulas de legislação. É isso aí, Evanilson. Já chega lá, dando... sabe a diferença de mandado para mandato? Ela não vai saber. Você já explica. Olha aí, ó. Ajudei você no pagodinho, né?
Vou te falar. E nada dos meus R$ 1.000. Tá bom. Vamos para a nossa outra característica. Definitiva. O que é o definitiva? Uma vez decidido, não é possível abrir um novo processo para obter uma nova decisão. Ah, o juiz decidiu, não gostei. Vamos fazer de novo. Não pode, moçada. Decidiu, tá decidido. Close, fechado, acabou, carimba, esquece, aceita que dói menos. Nossa, professor, mas é sempre assim, tem que aceitar? Calma. Existem os recursos. Você faz lá a apelação, você faz lá a contestação, você faz... Existe lá uma série de recursos. Mas o recurso é dentro do mesmo processo. Você não pode trocar o processo, não pode trocar o juiz. Ah, o juiz decidiu de maneira errada. Tudo bem. Vamos para um órgão colegiado. Beleza. Mas isso não é o momento para hoje. Para hoje, eu gostaria que vocês entendessem que a jurisdição é definitiva. Uma vez que sobreveio sobre aquele conflito uma decisão, essa decisão não pode ser mudada. Ela é definitiva. Não volta atrás. Olha o carimbão aí, ó. Close, fechado, acabou. É isso. Não tem como mudar. Está decidido. Por que está decidido? Porque a jurisdição é definitiva. Vamos avançar. Mais 2. Inércia. Ah, professor, eu aprendi inércia. É a lei de Newton, né? É mais ou menos. A nossa inércia aqui segue o mesmo princípio, mas não estamos na matemática, não estamos na física. O que significa a inércia? Olha lá o que eu vou dizer. O juiz só age quando provocado e na medida da provocação. Não entendi. Vamos mais uma frase. O juiz não inicia nenhum processo. Não entendi. Vamos mais uma, então. O processo só tem início por iniciativa das partes. Ah, professor, agora eu entendi. Se eu não processar o Evanilson, para que ele me pague os R$ 1.000, o juiz não vai falar nada. O juiz não vai vir aqui se meter nessa dívida. Porque o juiz fica parado. Olha a placa, stop. O juiz não faz nada, ele não começa nenhum processo. Se você estiver brigando com alguém, tenha certeza que o juiz não vai se meter na sua briga. Agora, se você ou a pessoa ingressar com um processo, aí eu tenho uma coisa para te dizer. O juiz não vai sair do processo enquanto o processo não tiver um ganhador ou um perdedor. Enquanto o processo não tiver fim, o juiz não vai embora. Mas se ninguém chamar, ele também não vem. Por que ele não vai embora? Porque a jurisdição é inevitável. Uma vez que você provocou, é inevitável. Vai ter que ter a resposta. E por que ele não começa? Porque a jurisdição é inerte. Só começa com provocação. O que é provocação? Provocação é começar. Não é aquela provocação que a gente conhece. Mexeu com você. Não, não é isso. Ô, moçada, não é isso. Provocação aqui é ingressar com uma ação. Entrar com o processo. Ficou claro o conceito de inércia?
A inércia é difícil de entender. Vocês entenderam? Só a Ana? Cláudia? Tamara, entendeu? Tamara sumiu, estava comentando, parou. Lucas, Ingrid, está quietinha hoje. A Duda, nem sei se está aqui com a gente, não vi a Duda se manifestando. Então, beleza. Bom, agora que vocês viram mais difícil, imagine que não pudesse levar esse problema ao judiciário. Não pode. Proibido. Aí a Ana Chile vai falar, eu quero ficar com o coelhinho. Meu ex-namorado quer ficar com o coelhinho. Como que eu vou resolver isso? Muito fácil. Eu vou pegar uma faca, vou matar meu ex-namorado, me livro dele e ainda fico com o coelhinho. Resolvi. O que é isso? Autotutela. Ela foi proteger o próprio dinheiro. Desculpa, o próprio direito.
E a autotutela, vocês se lembram qual é a regra geral? A autotutela é proibida. Então, se eu não dou o direito da Ana se defender sozinha, o Estado precisa defender ela. Por isso que todo problema pode ser levado ao judiciário, porque nada pode ser afastado, porque se for afastado, ela vai ter que resolver sozinha. E ela não pode resolver sozinha, porque tem uma proibição. Viram como os princípios, como as características se conectam? Se de um lado eu proíbo a autotutela, do outro lado eu não posso proibir ela de entrar com ação. Professor, não é coelhinho, não é filho, não é nada. É uma meia que custou R$2. Ela pode entrar na justiça para discutir de quem é a tal da meia que custou R$2. Ela vai gastar mais com o processo do que comprando uma outra meia. Mas ela pode entrar na justiça para discutir de quem é a meia de R$2? Pode ou não pode? É isso aí. É claro que pode. Ela vai fazer isso? Provavelmente não. Não vale a pena. Mas ela pode. Só para provar que ela está certa. Tem gente que é ruim, né? Eu vou entrar. Vou perder, mas vou entrar. Acontece. Por que que pode entrar? Por causa do princípio da inafastabilidade. Nada pode ser afastado do Poder Judiciário. Tudo pode ser levado. Nada foge do seu controle. Ó, a Márcia. Entrou na justiça contra o DPVAT. Que mais, Márcia? Só isso? Você pode entrar contra o DPVAT. Pode entrar contra todo mundo. Demorou 5 anos. Olha aí. Isso é um problema. Aí, isso é uma coisa dos fatos, né? Aqui a gente está discutindo como funciona ou como deveria funcionar. Às vezes demora. Às vezes a justiça não é tão rápida quanto a gente gostaria. E a turma quer saber se ela ganhou. Ganhou ou perdeu? Aí, ó. É o que todo mundo quer saber. No final, ganhou? Ganhou. Acabou. Tá feito. Moçada, vamos para a autoavaliação? Vamos lá. Estabelece o Código de Processo Civil. Não se proferirá decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida. Isso está lá no artigo 9. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Tais normas atendem ao princípio escolha, do contraditório, da inércia, da primazia do mérito, da motivação das decisões judiciais ou da inafastabilidade da jurisdição. Todo mundo vai adiar? Pelo amor de Deus. Essa, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é uma questão. Nós dividimos as questões em questões de nível
Fácil, médio e difícil. Essa é uma questão de nível difícil. Não que eu esperasse que vocês errassem, não é isso que eu espero, claro que não. Mas eu esperaria que vocês demorassem um pouquinho mais para responder. E vocês mataram. Resposta A, resposta correta. Contraditório. Parabéns. Que turma maravilhosa. Isso aqui eu achei que vocês iam pensar um pouquinho, ler de novo, me pedir um tempinho, na lata. Que turma boa, professor Francisco. Que turma boa, que orgulho. Contraditório. Certo? Mas não posso deixar de perguntar. Quem sabe o que eu vou perguntar? A Cláudia já deu risada. O que eu vou perguntar, Cláudia? Vamos lá. Pergunta você para a turma hoje. Está acabando nossa aula? Pode ir. Hoje não tem essa, Marcos. Hoje todo mundo acertou. Então a pergunta vai ficar pela metade. A pergunta é: quem acertou? Ou seja, todos vocês entendeu por que acertou? Parou aqui. Ninguém errou. Entenderam? Muito bom. Vamos para o nosso para pensar e responder. Depois eu vou dar um recadinho e a gente encerra por hoje. César, desconfiando que seu sócio Pedro está tirando proveito dos custos da empresa que eles têm em conjunto. César e Pedro são sócios. E César está meio desconfiado que Pedro está fazendo alguma coisa errada. César decide processá-lo. Processar quem? Processar Pedro. Ana é a responsável pelo departamento financeiro da empresa. Só que Ana também é muito ligada a Pedro. E ela foi colocada como testemunha no processo. Porém, não compareceu na audiência. Foi chamada para audiência e não foi. Provavelmente porque não queria entregar o Pedro. O juiz mandou que policiais fossem à casa de Ana. E ela foi levada à força para a audiência. Pergunta-se, com base em qual princípio o juiz fez isso? Vocês vão voltar na aula de hoje, vão ler todos os princípios, todas as características e vão me dizer, com base no que o juiz tomou essa decisão de mandar a polícia buscar a Ana? E aí? É uma das características da jurisdição. A jurisdição tem 8 características. Vocês vão escolher uma das 8 e responder a pergunta de hoje. Tranquilo? Beleza, moçada, um recadinho rápido e a gente já encerra a nossa aulinha de hoje. Primeiro, gosto muito de dar essa aula para vocês. Vocês são uma turma boa, estou orgulhoso, estão de parabéns. Vocês têm respondido as questões no e-mail, estou contente com isso. Tem gente que não está enviando as respostas e isso está me preocupando. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. 2 recadinhos, aliás, 3. Primeiro deles, vocês têm de entrar na plataforma para responder à autoavaliação. Entra, lê a pergunta, tenta. Se percebeu que não é aquilo, tenta de novo. Não precisa desistir na primeira. Entrem e respondam. Por quê, professor? Porque vai fechar o semestre, eu vou precisar da nota, e aquilo é parte da nota de vocês.
Se vocês não tiverem respondido na plataforma, naquela matéria, naquele quesito, vocês vão zerar. Que eu preciso que vocês respondam. E a plataforma manda um relatório. Então, não tem nem o que eu possa fazer. Eu vou olhar o relatório, quem respondeu vai ganhar a nota, quem não respondeu não vai ganhar aquela nota. E aquela nota vai se somar com outras notas para a gente poder compor a nota final de vocês do semestre. É aquele pontinho que ajuda. Então, essa é a primeira coisa. Respondam as autoavaliações na plataforma. Segunda coisa, nem todos vocês estão me mandando as respostas por e-mail. E isso está me preocupando. Este para pensar e responder, ó, mandam aqui no e-mail, prof@denascimento.com. Eu leio as respostas de vocês. Quando tem alguma inconsistência, vocês sabem que eu respondo o e-mail. Quando eu não respondo é porque está tudo certo. Eu preciso que vocês respondam, porque essas atividades também valem nota. Por fim, o último recadinho é o seguinte: nós estamos perto da nossa avaliação e o professor vai preparar para vocês um resumo dos principais tópicos que nós vimos em todas essas 7 aulas que a gente teve até hoje. Hoje é a nossa aula de número 7. Então, eu vou separar os principais tópicos de cada aula, preparar um resumão, e esse resumão é uma aula participativa. Vai ser um pouco diferente dessa aula que eu tenho dado para vocês, em que só eu falo. Na nossa aula de resumo, eu vou trazer os principais pontos e vocês vão trazer as principais dúvidas. E a gente vai passar um encontro inteiro em que eu vou falar um pouquinho, vocês vão perguntar, eu vou responder, e aquilo que tiver nessa aula de resumo é o que eu vou colocar na prova. Professor, e se você não trouxer na aula de resumo, eu me comprometo com vocês, não vai ser objeto de prova. Vamos fechar assim? Professor, eu respondo na plataforma para pensar e responder. Beleza, Márcia. Se você responde lá na plataforma, eu consigo visualizar por lá. O problema é quem não responde nem na plataforma e nem no e-mail. Eu dou a opção de vocês me mandarem por e-mail, porque às vezes é um pouco mais fácil para vocês. Mas tem coisa que vocês têm que fazer na plataforma mesmo. Se você está fazendo lá, continua. Bacana, moçada? Gostaram da aula de hoje? Gostaram de conhecer o mundo do processo? Professor, na sua prova vai ser só a sua matéria ou outras matérias juntas? Na minha prova, só a minha matéria, Evanilson. Cláudia. Professor, você está recebendo meus e-mails? Estou, Cláudia. Estou recebendo seus e-mails. Depois eu vou dar, agora que a gente está fechando, eu vou responder vocês todos que me mandaram um e-mail. Por quê? Eu já vou responder. Alguns de vocês recebem e-mails meus. Eu não vou citar quem recebe, porque geralmente eu respondo quando a resposta de vocês vem um pouco inconsistente, eu devolvo mostrando onde vocês erraram. Então, por uma razão óbvia, eu não vou expô-los aqui. Mas